Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Arminda Não Quer Ser Mãe, de Ludovina Frias de Matos. Esta é a edição que eu tenho do livro. Eu comprei o livro num alfarrabista, portanto, vamos aqui assim, temos uma lista de outras obras da autora. Eu não a conhecia, nem nunca tinha ouvido falar dela. Esta obra em particular é de 1960. Esta edição é da Livraria Civilização, do Porto, e também é de 1960 a publicação, parece-me. Parece-me que sim. Não sei. Depois tem aqui, estas edições mais antigas são tão bonitas. Tem aqui assim uma série de pequenas ilustrações. A capa é uma capa rígida, tem aqui o título e a autoria, mais alguns desenhos na lombada a dourado. E depois, no fim do livro, tem também o índice. Então, para já, eu vou começar por ler a biografia da autora. Eu fui procurar na internet, ainda pensei, será que eu vou encontrar alguma coisa? E encontrei, em vários sites. Então eu vou ler, é uma nota biográfica muito pequenina. Então, Ludovina Frias de Matos nasceu em 1895 em Lisboa. Estou aqui a ver no telemóvel, ouçam, vejam. O telemóvel é quase o tamanho do livro. Ou o livro é quase também do telemóvel. Bom, então, Ludovina Frias de Matos nasceu em 1895 em Lisboa e morreu em 1981 no Porto. Poetisa e escritora teatral da expressão romântica em ambos os géneros, estreou-se com um volume de sonetos. Para Além da Morte, de 1916, a que se seguiram os versos de Palavras de Amor, de 1933, e Esparsos, 1937, e os sonetos de Sombras e Clarões, de 1940. Para o teatro, escreveu as peças em um ato, Abençoada Rosa e Mulheres do Passado, o drama sacro Santo António Milagroso, Hora do Demónio e Transviados. Tentou igualmente, sempre dentro do mesmo espírito tradicionalista, o conto, Arte de Dizer Mal, de 1931, e o romance Milagre de Nossa Senhora, de 1937, e publicou vários livros destinados às crianças. Neste livro, que eu comprei em segunda mão, isto vem aqui com umas anotações, e tem os tais livros de poesia, conto e novela, romance, onde está Arminda Não Quer Ser Mãe, que não está nesta nota biográfica, que é de 1960, teatro, tem aqui outras peças, portanto, eles vão ter falado daquelas que eram mais conhecidas, não sei, e conferências publicadas. Também tem essas obras publicadas. Pronto. Então, isto foi comprado num alfarrabista em Coimbra. Coimbra tem muitos alfarrabistas. Eu fui lá dar umas oficinas na zona da Baixa e as senhoras a quem eu estive a dar as oficinas eram muito simpáticas e então, à hora do almoço, íamos dar uma volta por ali e fiquei a conhecer uma série de alfarrabistas. Eu não fazia ideia que eles tinham tantos, porque aqui em Viseu nós temos, que eu saiba, alfarrabistas não temos nenhuns. Aliás, tivemos um em tempos, que já não temos. Tivemos dois até. Fecharam. Temos uma loja que vende roupa em segunda mão e é só. E a Remar, que às vezes tem também livros em segunda mão. Mas Coimbra tem imensos, quer dizer, só ali naquela zona havia 3 ou 4 lojas. Esta é uma que fica mesmo ao pé da loja do Cidadão, é enorme. Tem tudo assim um bocado ao molho, mas eu gosto. E depois é tipo num armazém antigo. Não sei se é antigo, tem ar de ser antigo, pronto, com um pé direito muito alto, e depois tem tudo um pouco, tem louças, tem metais, tem os livros, pronto, os livros estão todos ao molho, portanto não há uma separação por género, nem tão pouco mais ou menos, várias línguas também, se achei engraçado, e eu quando é assim, porque eu gosto imenso de ir a alfarrabistas, e quando é assim, normalmente eu vou à procura de livros que tenham um aspecto antigo mesmo, com este tipo de lombada, portanto foi a lombada que me chamou a atenção primeiro. É um livro pequenino, muito leve, e depois quando li o título, Arminda Não Quer Ser Mãe, fiquei muito curiosa, de género, porque é que Arminda não quer ser mãe? Depois pensei, ok, com esta temática, há de ser um bocadinho controversa para a altura, abri, vi que era de 1960, pronto, confiando nas anotações que estão aqui logo no início, de quem teve este livro antes, presumo eu. Então, comprei, foi €1, está ótimo. E pronto, e já li, ouçam, custou-me um bocadinho a ler o livro. Ai, agora é que eu estou a reparar, está assim vermelho em cima, está pintado de vermelho, mas é só em cima, assim dos lados e em baixo não.
É a folha a cor das... É a cor das páginas. Assim, um bocadinho mais escuro, mas isso é natural. Bom, desculpem, estou-me a distrair. Que eu depois também gosto, fico muito entusiasmada com o objeto em si. Então, antes acho que vou falar do índice. Desculpem lá. Eu achei imensa piada aos títulos de cada capítulo. Está aqui o índice dos capítulos. Primeiro capítulo, o pai da Arminda. Segundo, a mãe da Arminda. Depois, os irmãos da Arminda. As amigas da Arminda. Aspirações da Arminda. Preocupações da Arminda. Tristezas e alegrias da Arminda. E depois vai por aqui afora, mas não é sempre da Arminda. Depois varia um bocadinho. Atribulações da Arminda mais cá à frente. A maior desilusão da Arminda. Bom, então acho que já deu para perceber que a personagem principal é a Arminda. Mas eu acho que o título já dava essa pista, não é? Esta história passa-se no Porto. A Arminda vive numa ilha e a ilha é praticamente onde se passa toda a ação do livro. Eu conheço uma pessoa que viveu numa ilha no Porto, portanto, estamos a falar já de uma ilha recuperada. Portanto, originalmente, aquilo que eu me lembro dela ter contado, as ilhas eram uma série de casas, todas juntas, com o mínimo de condições, para os trabalhadores que estavam, nessa altura, na cidade, a construir. Portanto, numa altura, presumo eu, em que o Porto estava a crescer, em termos urbanísticos, eles viviam com as suas famílias nessas ilhas, todos juntos. Todos juntos, quer dizer, cada família na sua casa, não é? Mas na ilha. E o que é uma ilha? Tens um portão de fora, pelo menos esta ilha era assim, abre-se o portão, então tens uma correnteza de casas do lado esquerdo, todas iguais, pequenas, e depois do lado direito tens um muro. Pronto. Esta casa em particular desta pessoa que eu conheço, ela já tinha todas as condições para uma pessoa lá viver, tinha casa de banho, porque acho que inicialmente não, as casas de banho eram partilhadas, então a pessoa tinha que sair de casa até um barracão para ir à casa de banho. Portanto, já estamos a falar de uma modernização destas casas, mas penso que na sua origem as ilhas eram um conjunto de casas para pessoas pobres. E a ação deste livro passa-se então numa ilha, portanto, uma correnteza de casas, os vizinhos todos muito perto uns dos outros, conhecem-se todos uns aos outros, e numa destas casas vive a Arminda com a sua família. Logo na primeira casa, que aliás chama-se mesmo casa número 1, é a casa da Miquinhas. Portanto, a Miquinhas é uma rapariga nova, terá os seus 20 e poucos, vive com a mãe, que é a senhora Vitorinha, ou Vitorinha. Neste livro, a autora escreve Se Vitorinha, ou Se Vitória, e a Marcelina, que é a avó, uma das avós da Arminda, ela chama-se Marcelina. Então eu não sei se era uma forma de dizer, se quer dizer senhora na mesma, mas é tipo uma forma popular de o dizer, não sei. A autora também usa muitas expressões populares no texto, eu acho que não alcancei todas, mas achei-lhes piada e gostei muito de ler o livro, gostei muito do estilo. Então, logo na primeira casa temos a Miquinhas, que vive com a mãe. A Miquinhas é muito prendada, passa os dias a bordar e faz trabalhos para fora. Acho que é a casa mais bonita da ilha, mais asseada. Também ajudará a não terem lá crianças a viver, também, diria eu, mas pronto. Ou seja, são só as duas, pronto. A Miquinhas é muito querida, é muito simpática, gosta muito da Arminda e a Arminda admira e idolatra a Miquinhas. Então, a Arminda quer aprender a bordar. Depois, por outro lado, percebe que a Miquinhas é uma rapariga muito devota e então decide que a dada altura quer fazer a primeira comunhão, porque a Miquinhas tem lá um retrato dela quando era nova, depois da primeira comunhão, não é? Toda vestida, não sei o quê, com o véu e tal, como seria na altura, presumo eu. Então a Arminda realmente admira a Miquinhas e eu acho que grande parte do livro será a relação das duas. Mas tem muito mais e, na verdade, até chegarmos aqui, primeiro conhecemos, lá está, o pai da Arminda, de onde é que ele vem, que tipo de pessoa era, depois conhecemos a mãe da Arminda, a Maria Rosa, o pai era o Teodoro, depois os irmãos, não é? O Mário que é mais velho, etc. A Arminda não é uma menina que esteja muito habituada a ter, assim, carinho. Ela, para já, toma conta dos irmãos mais novos e, aliás, spoiler, a razão dela não querer ser mãe é o facto de já ter tanto trabalho a cuidar dos irmãos e ver como a mãe dela é com eles e, não sei, é uma espécie quase de revolta contra isso e então a decisão dela de não ser mãe, que, ouçam, que não é, no fundo, eu diria que este título é, como é que se diz agora?
Está-me a faltar, há uma expressão em inglês muito engraçada, mas tipo, é sensacionalista, porque o livro praticamente não fala sobre o assunto. A dada altura faz esse comentário da Arminda se revoltar, não é? De ter que tomar conta dos irmãos e não ter tempo para mais nada. Ela quer estudar, quer aprender a bordar com amiquinhas, quer fazer a primeira comunhão, quer estudar e não consegue. Então é um pormenor e é algo que surge no livro a dada altura, mas é uma coisa mínima no meio de toda a história e de tudo aquilo que acontece no livro. Eu acho que o livro é dinâmico, no sentido em que nós vamos conhecendo as amigas da Arminda. Há também uma história depois entre o Mário, que é o irmão mais velho da Arminda, e a Miquinhas. Há ali uma espécie de namorico, mas muito impulsionado por Mário, porque o Mário é um engatatão, vamos lá. A Arminda não vê nada com bons olhos aquilo. Eu acho que a autora é muito expressiva na forma como expressa esta frustração e esta irritação da Arminda. Agora, por outro lado, eu achei o livro muito pesado e eu acho que por isso é que me custou ler. E sobretudo porque não tem grande arco narrativo, está sempre no mesmo tom, está sempre no mesmo sítio, sempre a falar muito da pobreza, da desgraça, da morte, doença, é tudo sempre tão negativo. Então achei o livro nesse aspecto tão monotónico, eu posso dizer isso, monotonal, não sei, estou a inventar uma palavra, sempre com o mesmo tom, assim um bocadinho aborrecido nesse sentido e sobretudo por ser triste. Então a vida da Arminda, que é uma miudinha, não é, uma criança, é uma vida triste, muito sofrida. Ela, apesar de tudo, ela vai tirando prazer de algumas coisas, não é? Continua a ser uma criança, mas já tem tanta responsabilidade, já tem tanto peso em cima dela, é um bocado impressionante. Então, eu li até ao fim porque eu estava investida na história. Eu acho que lá está, não é porque as coisas são tristes ou chatas de ler, não é chatas de ler, não é porque uma história é triste ou deprimente que eu a deixo de ler, não é? Eu só achei é que, como era sempre o mesmo tom, como a narrativa não tinha assim umas mudanças de dinâmica, ou tinha pouco, eu achei, custou-me um pouco seguir, mas sim, mas estava investida e sobretudo porque com carinho pela Arminda. Então, e agora outro spoiler, fiquei tão triste com o fim, porque no fim a Arminda morre. E depois ainda por cima morre de uma forma horrível. Ela tem uma apendicite, que não sei porquê os médicos decidem que não querem operar. Eu aqui fiquei baralhada, não percebi muito bem. Portanto, houve alguém na família, não sei se foi outro filho da Maria Rosa que morreu ou um outro irmão da Arminda, agora não me lembro, que teve apendicite, foi operado, mas a coisa correu mal e ele acabou por morrer. Pareceu-me, ou outra pessoa qualquer da ilha, agora não sei. E pareceu-me que então decidiram que ela não ia ser operada. Não, mas fiquei na dúvida, no fundo fiquei na dúvida se foi o médico que decidiu que ela não ia ser operada ou se foi a mãe que decidiu que ela não ia ser operada. Então, a Arminda morreu em agonia. Ia lá a enfermeira dar-lhe umas injeções de morfina para ela não sofrer tanto, para não sentir tanta dor, mas ela morreu em agonia. Então é um fim horrível. Estava-se tudo a ensaiar para isso. A verdade é essa, mas quer dizer, e sem fazer a primeira comunhão. E depois há uma personagem que diz, vai fazer a primeira comunhão no céu, uma coisa assim, já não sei se é a avó dela. Mas achei tão cruel, tão triste. Porquê? Porque eu não dar algum descanso, outro tipo de descanso, à Arminda. Fiquei desconsoladinha com esta história, ouçam. Então, o que é que eu posso dizer? Já fiz spoiler, não é? Bem, eu avisei, mas se calhar, eu depois às tantas vou ver se consigo pôr umas notas de género sem spoiler, a partir de, podem ver a partir de, só para, enfim, se quiserem ler, não é? O que é que eu acho? Eu já disse o que é que eu achava, não é? Eu acho que é um livro deprimente. Tem partes bastante engraçadas porque há algumas expressões de que as personagens usam que eu deduzo que sejam expressões populares que se usavam no Porto na altura. Se calhar algumas ainda se usam, outras eu também reconheci, porque como estou em Viseu, no Norte, algumas reconheço, outras não faço ideia, porque nós, apesar de sermos um país pequenino, temos muitos regionalismos, muitas características particulares de cada região. Então achei o livro muito engraçado nesse sentido.
E assim, com umas personagens muito espirituosas, cheias de vida também. Muito humano. Aqui a dada altura fala de... Tem umas coisas assim um bocado humanas, umas descrições desta autora que também me fizeram lembrar um pouco a Jane Austen. Eu agora comecei a ler um livro da Jane Austen. Quando ela fala dos vizinhos da Arminda, que alguns querem saber o que é que se passa, sabem de um drama qualquer que acontece e uns querem mesmo ajudar, querem mesmo perceber se podem ajudar em alguma coisa, outros que ficam só satisfeitos por haver assim um drama qualquer na ilha para se entreterem, ou seja, que é uma coisa que é muito humana. Enfim, e outras situações desse tipo também. E acho que ela escreve, ou escrevia de uma forma, ou melhor, este livro, eu só li este livro desta autora até agora, achei a forma dela escrever muito poética. Por acaso achei. Até gostei. Eu acho que foi só isso que tornou isto suportável, porque realmente é uma desgraça, é uma tragédia este livro. É uma coisa muito, muito desgraçada. Tem um bocadinho de luz aqui e ali, mas é pesado. E pronto, é isso. Eu não tenho mais nada a dizer sobre o livro. Se conhecerem outras obras da autora, digam, se tiverem recomendações. Eu não a conhecia, nem nunca tinha ouvido falar, então fiquei muito contente por ter sido... Acho que foi uma sorte eu encontrar o livro. Foi o que me chamou a atenção, foi mais o título. No fim, o título não é assim a temática mais importante do livro, parece-me. Mas eu pensava que ia ser tipo uma apologia para não se ser mãe naquela altura ou assim. Mas não achei que fosse isso. Eu acho que era mais uma apologia de não beber em excesso e algum controle de natalidade talvez não fosse mau em alguns casos. Mas pronto, enfim, isto já sou eu a extrapolar. Pronto, espero que tenham gostado desta apreciação. Se tiverem alguma recomendação ou assim, digam, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!